Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre essa matéria que, por incrível que pareça, é da Forbes, né? Vejam aí, Crash 2020, bem-vindo ao jogo de mercado, no mercado de ações. Então, realmente está muito bacana essa matéria e não é de nenhum site, né? Por incrível que pareça, underground aí também. É um site aí dos mais importantes talvez do mundo, né? A Forbes. Então vamos falar bem sobre essa matéria e diversas outras. Antes, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar o e-mail que está na descrição. Temos uma comunidade também no Telegram, mas o Telegram é apenas de leitura. E temos também uma comunidade paga, exatamente com conhecimentos dessa época que estamos vivendo aí. Tá certo, pessoal? Onde cada vez mais players, mais empresas, mais até mesmo governos alertam para o risco enorme e os diversos problemas econômicos que estamos enfrentando. Maravilha, pessoal. Então vamos começar, né? Vejam aí, realmente é incrível, né, que um portal como a Forbes divulga, né, informações como essas daí. E vejam quem escreveu essa matéria, né? Não é nada menos, nada mais que o CEO do site de ações e investimento, ADVFN. Esse site realmente é muito bacana, né? Já aproveitando aí para fazer um jabá, pois sempre que a gente pega informação de alguém, a gente dá os devidos créditos. Então, inclusive, é um dos sites que a gente utiliza, né, para a nossa estratégia de puts. Então, realmente é um site muito bom. E vejam aí, além de administrar o site líder do mercado financeiro da Europa e América do Sul, sou um escritor financeiro prolífico. Maravilha, pessoal. E olhem só, né, esse gráfico não é só impressionante pelo gráfico em si, né, mas pelo que ele diz. Olha só, se esse gráfico não fizer você pensar que a falha ocorrerá em breve, provavelmente nada irá. Tá certo, pessoal? Não é o Morfeu que está falando isso, que sempre fala isso, é exatamente aí o CEO desse grande site. Então é muito interessante, né, pessoal? Isso, vejam, a linha amarela é o S&P 500 e a linha escura, né, é exatamente a Nasdaq, gente, a Nasdaq. Então o que ele defende é exatamente que a grande segunda queda aí vai vir desse mercado de tecnologia, que já falamos diversas vezes, realmente está muito alavancado. Vejam aí, né, que ele deu um pico em 2000, exatamente quando deu o problema, né, das .com, e a partir de 2010 a ascensão desse índice é algo simplesmente sem precedentes. Novamente, pessoal, falamos bastante isso aqui. O mundo está sendo migrado, né, do físico para o eletrônico, o digital, mas também não é para tanto, né, gente? Vejam aí, em 10 anos subir 5 vezes, né? É realmente muita coisa. E não podemos esquecer também que mesmo, né, dentro dessa ascensão da Nasdaq, temos ali as empresas, né, as 5 maiores que dominam completamente esse índice, então até isso daí é relativo. Maravilha, pessoal, mas vamos entender exatamente então o que ele fala. O Nasdaq está em sua corrida final, quase na vertical. Um fim clássico do movimento de bolhas. Gente, é inacreditável que isso esteja na Forbes realmente, né? Isso parece o Zero Hedge. Esse é o paraíso dos comerciantes e se transforma em um inferno especulador para aqueles que pensam que os mercados crescem até os céus. Poderia aumentar bastante o preço, mas não demorará muito tempo. Gente, isso que ele vai falar agora é exatamente o que a gente pensa no canal. Olhem só. Pode durar até o Natal, pode dobrar amanhã, mas meu sentimento é que, a menos que essa bolha seja cortada pelo Fed, o movimento final será grande e rápido. Então, de novo, pessoal, muitas pessoas, né, principalmente os mais jovens, aqueles que não têm experiência, falam: ah, eu não participei dessa última corrida, né? Eu fiquei olhando. Gente, o nosso pensamento é exatamente esse. O que adianta você participar de uma corrida dessa que você sobe 30%, 40% e quando vier o tombo, vai saber o tamanho desse tombo. Vai saber, inclusive, se não vai ter congelamento da bolsa, se o seu dinheiro não vai ficar lá dentro, né? Então é assim, exatamente isso que a gente acha, né? Não importa você ter um ganho até considerável se quando vier a queda você perder praticamente tudo. Maravilha, pessoal. Quem passou pela primeira sabe do que a gente está falando. Muitos caras aí que fazem muito sucesso no YouTube entenderam e mudaram a estratégia por causa disso. Então vamos lá, ele continua. Você pode consultar a falha do .com para obter a forma geral do que parece possível a seguir. Veja, fazendo, né, esse link com 2008, que o gráfico é muito parecido. As tentativas do governo de aumentar a economia com dinheiro novo estão resultando diretamente em ações
e diretamente na ponta da lança de ações, os gigantescos estoques altos da história beta. Isso é um mau funcionamento do mecanismo de QE, o Quantitative Easing, que suporta os preços dos ativos e lentamente desloca os benefícios desse suporte na pirâmide da riqueza. Agora o jogo acabou, porque o novo dinheiro está entrando diretamente nessa bolha de ativos financeiros, que estão saindo do controle, gente. Dá para acreditar? E aí vem, né, o grande final, gente, do que vai acontecer nessa história. Se agora conseguirmos um touro vertical na Nasdaq, que seja o fim do capítulo do processo, ele será seguido por um acidente devastador, enquanto todos correm para a saída de um incêndio de destruição de riqueza. O Federal Reserve precisa se controlar rapidamente e parece estar tentando afunilar seu balanço. E, né, nas últimas semanas, o Fed, né, diminuiu a liquidez exatamente porque ele está vendo que está gerando a maior bolha da história da humanidade, né, gente? Mas a bolha ainda está congelando e, se não parar logo, fará o que as bolhas geralmente fazem: entram em erupção e depois desmoronam. A erupção final, antes do colapso, parece estar em andamento e devemos esperar apenas que isso não aconteça. Se entrar na fase terminal da bolha e depois entrar em colapso, será o segundo golpe para a economia mundial e Estados Unidos, que repete a narrativa. Olhem aí, gente, como, meu Deus, isso é importante conhecer a história, gente, para não entrar nesse tipo de coisa, né? 1930, o golpe duplo das crises gêmeas. Na Grande Depressão houve colapso do mercado financeiro, do mercado de ações, seguido de crise bancária, pessoal, que a gente fala tanto aqui no canal. Aqui haverá bloqueio seguido de queda no mercado de ações. Então vejam aí o vídeo que a gente postou ontem, a gente falou muito disso na nossa live, né, gente? Não adianta você forçar mais essa bolha, porque a explosão dela vai ser muito pior, e isso vai começar a refletir no rating das empresas, no risco do mercado, e a queda vai vir, né, muito mais forte. Quanto mais inflar agora, mais forte vai vir. Não será difícil vê-lo acontecer, porque o Nasdaq fica vertical. Está difícil não perceber, olha só, né? Portanto, esperamos que o Federal Reserve possa manter um controle sobre isso, porque se não puderem, estaremos em apuro. Gente, assim, essa matéria realmente ficou sensacional. Colocamos o link aí na descrição. Quem quiser ver inteira, vejam, né? Porque realmente vai completamente de encontro ao que a gente acredita. Maravilha, pessoal. Então, de novo, né? Assistam aí o vídeo da sexta-feira, que falamos um pouco sobre o risco. Assistam a live, que falamos bastante. E agora, para fechar com chave de ouro, essa trinca, na verdade, né? É essa questão dos balanços, gente. Vejam aí, mercado de ações se prepara para teste de realidade com divulgação de balanços. É o momento, gente, é o momento onde você não vai mais poder, né, enganar as pessoas, as sardinhas aí que estão entrando com toda a força, tá certo? Isso é numérico, gente, não tem como mentir. Apesar do problema do bichinho, da contração econômica e do desemprego em níveis historicamente altos, as ações aceleraram em 2020, olha só, né? Atingindo em muitos casos máximas recorde, gente. Nós temos aqui várias ações, né, de varejistas brasileiros que estão valendo mais do que antes. Meu Deus, como pode? Com a chegada do teste de realidade da temporada de balanços, tudo isso pode estar prestes a mudar, uma vez que os operadores começaram a aumentar suas apostas na correção. E os ativos de risco já mostram sinais de fadiga. Olhem aí, gente, né? Como pode ser mais claro que isso? Isso significa que os títulos governamentais e ativos similares devem ganhar destaque. Se isso acontecer, pode ser um sinal de que a rentabilidade desses títulos atinja níveis ainda mais baixos, ao passo que setores defensivos de renda variável pode ganhar relevo. Tudo leva a crer que o segundo semestre de 2020 será mais desafiador. Gente, quando a mídia principal, né, fala que o mercado vai se tornar desafiador, podem se preparar, né? Então, mas será que o apetite de risco realmente está chegando ao fim? E de novo, hein, pessoal, não se esqueçam, quando tivemos um problema, né, de apetite de risco em março e abril, vocês lembram o que aconteceu com o real brasileiro, gente, com o real brasileiro. Então, se esse apetite morrer, não é só as ações que vão ser extremamente golpeadas, certo? O real
já se mostrou, né, foi a moeda mais desvalorizada nesse ano, e isso vai acontecer de novo. Vejam só. Mas não são apenas ações de tecnologia que podem sofrer. Claro que não, né? Na verdade, esse será só o núcleo, né, da bolha, mas todos os setores vão sofrer com certeza. Vimos recentemente um movimento de queda nos preços do cobre. Gente, o cobre, né, é um metal extremamente importante nas análises de mercado financeiro, pessoal. Vamos ver se ele explica aí por quê. Após um corte na corrida de alta, tecnicamente o metal está sobrecomprado. O cobre, que geralmente é usado como termômetro, olha só, gente, de crescimento mundial, está formando um padrão baixista de reversão, conhecido como aceleração e fuga. Isso pode fazer com que os preços do cobre voltem a 2,65 em relação aos níveis atuais, né, de 2,90. Então vejam, ele realmente subiu, né, extraordinariamente, agora começou a cair. Gente, o cobre, né, quando a gente fala em metais para você fazer, né, uma proteção do seu patrimônio, é óbvio que o cobre não entra, né? Por quê? Porque o cobre, obviamente, ele em primeiro lugar, né, ele é menos escasso, claro, bem menos escasso que o ouro e a prata, e o cobre é muito utilizado na indústria, né? Então, se você começa a ter uma diminuição na indústria, na produção do mundo, ocorre exatamente isso. Por isso que ele é um excelente termômetro mesmo. Vamos ficar de olho, pessoal, no preço do cobre. Maravilha, e aí? Retorno da aversão a risco, né? Então o apetite diminui e o pessoal fica com medo, isso aumenta muito o risco. Supondo que os investidores estejam se posicionando para uma temporada de balanços mais fraca, né? Do que o esperado, será? Imagina. No melhor cenário, um sell-off, né? Quando todo mundo sai vendendo tudo. Após a divulgação dos resultados, tudo leva a crer que os rendimentos dos títulos não têm outra alternativa a não ser cair em relação aos níveis atuais. Gente, dá para acreditar numa coisa dessa? Será que vamos ter juros negativos no Brasil, pessoal? Meu Deus do céu, o que vão fazer com a nossa moeda? Os títulos de 10 anos do Tesouro Americano, chamados Treasuries, estão lentamente se aproximando de um significativo ponto de rompimento no gráfico técnico, caso seus rendimentos percam o patamar de 50 pontos base, né, gente? Então, muito certamente também os títulos, né, norte-americanos devem cair para 1 ou até mesmo ficar, né, negativo no curto prazo, né, se isso ocorrer. E aí, se os ativos então de risco forem pressionados e os rendimentos declinarem com mais força, os investidores podem correr para setores mais defensivos no mercado, né? Como, por exemplo, serviços públicos, produtos básicos de consumo e saúde. Isso significa que esses setores podem ter um desempenho acima do mercado em períodos de turbulência. Mas nunca se esqueçam, né, gente? Isso é uma pergunta também que fazem muito para nós, se valeria a pena, né, se posicionar em alguns setores. A gente falou, né, isso antes da primeira queda. Com certeza, né, quando passar um momento muito difícil, é legal, mas, né, no momento realmente que cai, não é uma boa, pessoal, não é, porque as quedas são muito importantes, são muito pesadas mesmo, né? A gente lembra aí que as empresas de energia do Brasil, nossa, perderam horrores, foram quedas realmente de 40% a 50%. Então, em um primeiro momento, se defender com ações, que é exatamente o que a gente falava, né, do primo pobre, que ele fazia hedge com a ação dos Estados Unidos, de jeito nenhum, gente. Quando o pânico se instala, tudo que é ação de todas as bolsas cai muito. A corrida de alta nas ações e ativos de risco, desde as mínimas de março, sem dúvida foi uma das mais intensas em um curto espaço de tempo na história. Olha a especulação com dinheiro público, né, pessoal, que a gente sempre fala. Entretanto, essa corrida histórica deve chegar ao fim em algum momento. Afinal, nenhum índice ou ação pode subir indefinidamente em linha reta. Olha só, né, gente? Meu Deus, ter que explicar uma coisa dessa é o fim do mundo. E pior que tem muito cara experiente, né, que acredita nisso. Meu Deus. Entretanto, uma correção, caso ocorra, deve ser encarada com bons olhos, olha só, pois permite que o mercado se recomponha dos excessos e inicie uma segunda pernada de alta, o que deve ser o início de um rally mais sustentável e duradouro. Claro, sem dúvida, né? Quando você tiver ali uma queda assim de novo de 50%, que é exatamente a nossa estratégia, né, pessoal? Inclusive, no meio ali da queda, né, profunda, a gente fez 2 ondas de compras e vendas, tiramos aí, né, um dinheirinho muito batuta realmente.
Sempre lembrando, né, gente, os ganhos passados não refletem os futuros, então, e é o que a gente realmente acha, né, que a próxima crise, nós vamos ter que ter uma crise, gente, no mercado financeiro, que não vai ser, né, a gente não acha, a gente não sabe se foi bom ou ruim, na verdade, isso que ocorreu, porque essa última queda muito acentuada que teve, e uma alta depois muito forte, deu a sensação para os novatos aí de bolsa, que assim que cair, você já pode comprar de novo, né? Claro, caiu muito, então tiveram muitos aí que foram vendendo ao longo da queda, se ferraram mesmo, como o próprio, né, primo pobre, mas deixou essa sensação, gente, que é muito perigoso, né, muito perigoso. Historicamente falando, de uma forma fundamentalista, uma crise muito poderosa demora anos, né, para a bolsa voltar a patamares antigos. Então, realmente, essa vai ser a pior herança que essa crise vai deixar, pessoal, tá certo? Porque em uma crise realmente aí profunda, quanto mais você compra na queda, mais dinheiro você perde, né? Porque leva realmente muitos anos a subir. E o valor das ações, nem se fala. Pensem lá, na época da Dilma, né? Petrobras, que já tinha chegado a R$ 50 em 2008, chegou a 4, gente. R$ 4 depois de 6 anos, caramba, né? 6 anos, o negócio caiu, ficou, né, 5% do que valia. Pelo amor de Deus, não, 10%, quase 10%, né? Ele chegou aos 4,80 mais ou menos. Então ficou 10% o valor, né, gente? Que coisa. Infelizmente, os jovens não aprenderam essa lição, né? Esperamos que agora não seja a hora, mas é muito difícil negar isso. Maravilha, pessoal. E aí, para fechar, né, a nossa obra de arte, como sempre, esse final de semana aqui vamos fazer uma trinca, né, da Capela Sistina, pegando aí figuras mais importantes. Então vejam aí, né, esse lugar maravilhoso realmente. Já falamos, né, da capela no vídeo passado, quem não viu, assista. E aí trouxemos essas duas figuras, né, gente? Vejam aí Jesus, né, no juízo final. Olha que coisa aí, olha que coisa impressionante. O Michelangelo sempre jogava muito, né, com as imagens, aí tentava fazer de formas diferentes. O que realmente impressiona na imagem de Jesus à esquerda é que ele está muito, né, corpulento, né, bem forte, como se no, né, além terra aí ele tivesse a verdadeira força dele, não aquela força, né, aquele corpo mais fraco que ele tinha e em todas as representações católicas, não é mesmo? Então Michelangelo ousou fazendo ele bem forte e o mais importante, né, que nessa época simplesmente não retratavam Jesus dessa forma, que é a falta da barba, né, pessoal? Então, e Maria ao lado dele também, né, de uma forma aí muito bonita, sempre com o pano azul. Então, sensacional, né, gente? Essa figura é realmente maravilhosa. E à direita, né, vejam aí as pessoas que estão indo para o inferno, afinal de contas é um julgamento, e quem está dirigindo a canoa não é nada mais nada menos que o Caronte, né, pessoal? O Caronte, que era exatamente o barqueiro da mitologia grega, tá certo? Então, isso é uma crítica, né, que muitos cristãos fazem às obras de Michelangelo, que ele sempre colocava uma coisinha pagã no meio ali das coisas, não é mesmo? Como até algumas pessoas duvidam que ele era realmente cristão, mas óbvio, né, quem somos nós para julgar esse tipo de coisa? Isso é algo de fórum íntimo, apenas cabe à própria pessoa e a Deus. Maravilha, pessoal, então, que obra maravilhosa, né, para fechar o nosso domingo aí. Mais uma vez, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!